Boa noite, estamos aqui com o nosso programa Saber Viver, não é? Todos os domingos nesse horário das 9h30 até as 10 horas da noite. Então, vamos estar juntos meditando na Palavra de Deus. Hoje à noite eu gostaria de ler com vocês uma passagem das Escrituras que está lá no livro de Apocalipse. E eu gostaria de hoje separar esse tempo para compartilhar um pouco a respeito do ensino de Jesus sobre o fim da história. Veja o que diz Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Na verdade, hoje nós escolhemos falar sobre um tema tão complexo e, na verdade, tão controvertido também. Eu creio que você tenha acompanhado por aí os noticiários, nas redes sociais. Tantas coisas se fala a respeito do fim do mundo, o fim da história, o apocalipse. Hoje em dia se fala apocalipse climático, apocalipse zumbi, apocalipse de todo tipo, não é? E o fato é que muitas vezes as pessoas não param para refletir a respeito do verdadeiro apocalipse. E o que nós temos em nossas mãos é o livro do Apocalipse. E desde o início, o que nós descobrimos aqui, ao começar a ler o livro, é que este livro foi uma revelação que Deus deu através de Jesus. Na verdade, o livro é chamado Revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse significa revelação, significa trazer o nosso conhecimento aquilo que estava oculto, significa trazer verdades, informações a respeito da realidade que nós não poderíamos saber se Deus não dissesse para nós. E aqui nós temos esta verdade, de palavra de Jesus, revelação de Jesus Cristo. E lógico que hoje à noite eu queria perguntar para você acredita realmente que o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ali perto do que hoje é conhecido como Turquia, realmente recebeu uma revelação da parte de Deus? E quando ele estava ali preso por causa da sua fé, Jesus apareceu para ele de uma forma poderosa, sobrenatural, e trouxe para ele uma revelação a respeito das coisas que iriam marcar o fim da história. Lógico que isso traz muitas questões. Talvez você esteja dizendo, olha, infelizmente eu realmente não tenho como acreditar que o livro do Apocalipse fala sobre o que realmente vai acontecer na história. Alguns também dizem o livro é tão complexo e ele traz tantas interpretações diferentes que fica até difícil você dizer alguma coisa. Mas eu creio que é possível, a partir de uma leitura cuidadosa do Apocalipse, chegarmos a algumas conclusões, pelo menos algumas afirmações que podem nos dar uma ideia do que Jesus realmente ensinou. Porque aquilo que nós encontramos no Apocalipse de forma detalhada é aquilo que nós descobrimos no ensino de Jesus nos Evangelhos, principalmente no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no sermão de Jesus chamado sermão escatológico, porque a palavra escatológica significa o estudo do fim, o estudo da consumação, da finalização da história humana. Então, o que nós encontramos no livro de Apocalipse é um detalhamento. E talvez hoje à noite você esteja até dizendo, mas sim, o que isso tem a ver com a minha vida? Porque a gente pode especular à vontade sobre muitas coisas. Eu creio que tem tudo a ver, porque se de fato Jesus se revelou a João e o que nós temos em nossas mãos há 2000 anos é uma revelação daquilo que vai acontecer no fim da história, então nós temos algo extremamente importante. Quer dizer, hoje em dia tantas pessoas escrevem livros, especulam a respeito de como vai ser o fim de tudo, mas nem sempre nós levamos a sério aquilo que o próprio Jesus entregou, aquilo que ele mesmo revelou. E é por isso que eu creio que é tão importante nós darmos ouvidos. O texto diz assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu.
E qual era o objetivo? É mostrar aos seus servos, aqueles que amam Jesus, conhecem Jesus, o que em breve deve acontecer. E muitas pessoas dizem, sim, mas já faz 2000 anos, então o que significa esse breve? Porque deveria ser algo que acontecesse bem próximo da morte e ressurreição de Jesus. Só que nós precisamos lembrar que o próprio apóstolo Pedro, discípulo de Jesus, ele escreveu numa de suas cartas que para Deus um dia com 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então nós não podemos saber ao certo quando tudo vai acontecer, mas ao mesmo tempo nós temos que lembrar que o mesmo Deus que revelou as profecias que iam se cumprir de uma forma tão detalhada do Velho Testamento e do Novo Testamento, é o mesmo Deus que também revelou como vai ser o fim da história. E esse texto aqui diz claramente que essa palavra de revelação é a palavra de Deus. Não é uma especulação humana, não é uma invenção, é algo que Deus deu, e isso é significativo. Então, por isso, a necessidade de nós prestarmos atenção. E aqui está o testemunho de Jesus Cristo. Isso é, o próprio Jesus, depois da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, ele está agora à direita de Deus e ele se manifestou na forma de uma visão para João e trouxe as palavras a respeito do que iria caracterizar o fim da história. E observe o que o texto diz aqui, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então João, ele disse, foi Deus realmente, foi o próprio Jesus que me trouxe esta revelação. Hoje em dia nós ouvimos tantas pessoas dizendo, eu recebi uma revelação disso e daquilo, mas nós estamos falando aqui do apóstolo João, nós estamos falando aqui do testemunho de Jesus a respeito de tudo quanto viu. Na verdade, o livro de Apocalipse, ele é o registro de visões. Nós não estamos acostumados a pensar sobre isso, mas João é como se filmes estivessem passando diante dos olhos dele a respeito de tudo o que iria acontecer. E veja o que o texto diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, na verdade, aí está a grande importância do livro de Apocalipse, é que aqueles que dão ouvidos, aqueles que creem e que levam a sério a mensagem desse livro, estão se preparando para o grande dia, quando tudo vai terminar. E é lógico que nós não sabemos quando será, pode ser que muitos de nós não estejamos mais vivos naquele dia, mas é importante prestarmos atenção àquilo que Jesus tem a ensinar. E o texto diz bem-aventurados. A palavra bem-aventurado, a expressão bem-aventurado é uma palavra muito forte, porque fala de pessoas abençoadas por Deus, pessoas felizes e pessoas que realmente estão experimentando a perfeita vontade de Deus. Então, você está lendo o livro de Apocalipse, você está ouvindo as palavras da profecia, porque isso aqui é uma profecia. Profecia, por definição, é o anúncio de algo que vai acontecer. É lógico que a profecia também significa exortação, conforto, ensino, mas aqui o sentido é esse, é que Deus mesmo quis deixar registrado na história o livro de Apocalipse para que as diversas gerações pudessem ler e pudessem saber o que vai acontecer, porque isso vai influenciar diretamente a vida delas. E por isso que o texto diz, e guardam as coisas nela escritas, não adianta simplesmente ler, mas é necessário guardar, é necessário obedecer, é necessário levar a sério o que o livro diz, pois o tempo está próximo. Nós não sabemos quanto tempo. Mas o próprio Jesus disse que, como relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E eu gostaria, então, agora de, resumir quais seriam os principais temas que nós encontramos no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele começa falando sobre a visão de Jesus glorificado, mostrando que Jesus, que está hoje à direita de Deus, é muito diferente daquele Jesus manso e humilde que viveu na sua carne, na sua humanidade aqui na terra. É uma pessoa cheia de glória, de majestade e de autoridade. E depois nós temos as cartas que Jesus mandou para as igrejas, exortando aquelas igrejas. E o livro do Apocalipse é muito importante, especialmente para aqueles que já
reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Para aquelas pessoas que já são discípulos de Cristo, esta é a mensagem de Cristo para as igrejas, e o texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não creio que realmente o Apocalipse está falando sobre 7 períodos específicos na história da igreja. Eu creio que, na verdade, cada uma dessas mensagens das igrejas tem um sentido, tem uma relevância, porque, na verdade, hoje nós temos todos esses tipos de igrejas que são extremamente pobres e carentes, mas são ricas da graça de Deus. Igrejas que são ricas materialmente, mas são pobres nas questões espirituais. Igrejas que são leais a Deus, igrejas que se deixam influenciar por erros e heresias. Então, essa mensagem aqui de Jesus às igrejas é uma mensagem para nós também. E a mensagem é: fiquem firmes e creiam e obedeçam e perseverem e não desanimem diante da perseguição, mas continuem crendo e confiando no Senhor, sabendo que a seu tempo Deus vai cumprir o seu propósito. É isso que nós encontramos aqui nos capítulos das cartas às igrejas do Apocalipse. E aí no capítulo 4 nós temos a visão do trono, mostrando claramente que é Deus quem reina. A história, o universo não está aí pelo acaso. Nós não somos uma espécie de pedrinha cósmica que está vagando pelo espaço. Na verdade, Deus está sentado no trono e Ele está cumprindo o seu propósito. E exatamente por Deus ser assim, soberano, o rei de todas as coisas, Ele é rodeado de seres angelicais, anjos, arcanjos, querubins, que adoram Ele de dia e de noite, né? E então é no capítulo 5 que nós vemos o cerne do livro. Isso é uma revelação de um livro, é um livro que está sendo aberto. E esse livro que está sendo aberto, ele na verdade ele foi selado com 7 selos. E esses selos aí mostram a importância dessa mensagem. No mundo antigo, um pergaminho ele era enrolado e na dobra era colocado uma espécie de... Quando uma folha era colada com a outra, e um pouco de cera, e havia um sinal real, o imperial ali, ninguém podia violar aquilo. E agora, Apocalipse diz que o livro da história, o livro da revelação de Jesus Cristo, tem 7 selos, mostrando a importância dessa mensagem, que somente Jesus tem o poder de abrir esses selos, de revelar o seu conteúdo, de mostrar o que realmente vai acontecer. E é por isso que nós vemos aí nesses selos o anúncio de muitas coisas, de guerras, de doença, de fome, de manifestações do juízo de Deus, da vinda de Jesus. Então, tudo isso mostra a realidade que Jesus, Ele é aquele que pode revelar o que vai acontecer na história, e o que nós precisamos lembrar é que neste mundo Deus está sentado no trono e Ele é o juiz de toda a terra. E é por isso que tudo que se faz aqui nessa terra vai ser colocado diante de Deus e vai haver uma prestação de contas. Mas ao mesmo tempo Deus separa para si o seu povo e os sela, e diz que esses aí eles vão ser guardados e vão ser protegidos, e que no final da história realmente vai haver o martírio de muitas pessoas. E no capítulo 7, né, se fala a respeito dessa multidão que ninguém pode contar, que vieram da grande tribulação, do momento no final da história em que os servos de Deus eles vão ser terrivelmente perseguidos. A Apocalipse diz que no final da história, aqueles que amam a Deus, aqueles que seguem a Jesus, eles vão ser levados para campos de concentração, eles vão ser torturados e mortos por causa da sua lealdade a Jesus. É isso que a mensagem do Apocalipse ensina. E ao mesmo tempo, por causa do pecado, da impiedade deste mundo, Deus vai manifestar o seu juízo de diversas formas. É por isso que o último selo ele acaba se decompondo em 7 trombetas. E essas trombetas também falam sobre terríveis manifestações de julgamento de Deus sobre as nações, sobre a história, sobre a própria natureza, mostrando claramente que Deus leva a sério o pecado, que quando as pessoas optam por desobedecer a Deus, por seguir o seu próprio caminho e se voltar para a imoralidade, a corrupção, a injustiça, a idolatria, elas estão se expondo ao julgamento de Deus. E é dentro desse contexto, né, que nós vemos as grandes manifestações do juízo de Deus. E Deus levanta para si testemunhas, pregadores que dizem: prestem atenção. E essa é uma das verdades fundamentais da Bíblia, que Deus nunca fica silencioso.
Sempre vai ter pessoas que vão falar e vão chamar as pessoas a atenção. Interessante que nesta época em que muitas pessoas estão anunciando uma mensagem de materialismo, de secularismo, de prosperidade aqui e agora, não levam em conta aquilo que nós encontramos no próprio livro de Apocalipse. O texto diz claramente que vai chegar um momento em que as pessoas que quiserem obedecer a Deus, elas vão sofrer. Por quê? Apocalipse diz claramente que vai surgir no final da história um governo mundial, um grande líder, que é chamado de a besta que emerge do mar, no capítulo 13 de Apocalipse. E esta besta que emerge do mar, a besta é como se fosse um animal selvagem, mas com características assim impressionantes, né? A gente vê aqui 10 chifres, 7 cabeças, 10 diademas, nomes de blasfêmia. É lógico que tudo isso é uma linguagem simbólica, nós não podemos imaginar um animal literal, mas esta besta aqui, eu creio que pode ser entendida, que foi entendida no início como Império Romano há 2000 anos atrás. Esse era o grande império, mas que vai haver no final da história uma espécie de ressurreição do Império Romano, algo parecido com aquilo que aconteceu naquela época, e esse governante ele vai perseguir todo mundo que se opor a ele. Através da história nós temos visto diversos governantes, diversos ditadores que perseguiram aqueles que serviam a Deus, e ainda hoje, em muitos países marxistas e muitos países islâmicos, né, há esse tipo de perseguição. E somente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, esses permanecem fiéis ao Senhor. E ao mesmo tempo existe essa besta que emerge da terra e que é um líder religioso, é uma grande religião mundial que leva todas as pessoas a adorarem a besta. Então o que nós temos aqui é que vai haver sinais e prodígios, as pessoas vão ser enganadas, elas vão acreditar, esse daqui é o Messias prometido, até os judeus vão aceitar essa ideia. Mas depois de tudo, este império ele vai ser derrotado, porque Deus mesmo separou para si o seu povo, pessoas que foram resgatadas pelo seu sangue, e por isso que existem esses anúncios, né, do juízo de Deus, porque os seguidores de Jesus, ainda que aqui eles sofram, mas eles estarão na presença de Deus para sempre. Então vai haver uma colheita, não é? De juízo e de condenação, e outra de Deus trazer para si aqueles que lhe pertencem. Jesus mesmo falou, né, que a palha vai ser reunida e lançada no fogo, e o trigo vai ser lançado vai ser recolhido no celeiro. Essa é uma ideia e que nós vemos aqui em Apocalipse, e depois disso nós temos os 7 flagelos, e novamente maiores manifestações do julgamento de Deus. Interessante, nós não estamos acostumados a pensar sobre a cólera de Deus. Nós temos a ideia de que Deus é basicamente um ser benevolente e compassivo e cheio de amor, e tudo isso é verdade, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus não é somente amor, ele também é justiça e ira e julgamento por causa do pecado. E depois disso nós vemos o surgimento dessa grande meretriz, uma prostituta. Essa é uma figura de uma cidade que é a capital do império do anticristo e a capital da futura Babilônia. Interessante que a palavra Babilônia se refere ao império do passado, depois se referia de alguma forma ao império romano por causa da sua idolatria, mas que no final da história vai haver esse grande império, e esse império ele vai ser destruído. Gente, nós precisamos lembrar que, de acordo com o Apocalipse, até onde eu consigo entender, ainda vai haver um império mundial. E esse império mundial vai ser liderado por o maior líder de toda a história. E nenhum império vai conseguir o poder que essa pessoa vai ter. E ao mesmo tempo vai ser um império que vai ter uma religião de adoração ao imperador, muito parecido com o que aconteceu no Império Romano. E que essas pessoas vão se orgulhar da sua opulência, da sua riqueza, do seu poderio, das suas fortunas. Esse império vai favorecer todos aqueles que querem receber os seus benefícios. Esse império vai exigir que cada pessoa que jura lealdade ao imperador vão receber uma marca na sua testa ou na sua mão. As pessoas especulam demais a respeito. Antigamente era o código de barra. Atualmente o pessoal está falando sobre o chip. Mas eu quero dizer para vocês que não importa a tecnologia, o que vai ser importante é
que pessoas vão ter a oportunidade de jurar lealdade ao chamado anticristo, a esse imperador deste último império, ou não. E quem não jurar lealdade vai ser perseguido. E é por isso que eu queria dizer, não se preocupe, tem tanta gente preocupada aí que o nosso Sistema Único de Saúde vai exigir um implante de chip. Não se preocupe com isso, porque quando chegar a hora, as pessoas vão ter a oportunidade de jurar a sua lealdade a esse último imperador, ao chamado anticristo, ou não. Mas o livro de Apocalipse diz claramente que esse império não vai durar por muito tempo, porque então acontecerá a volta de Jesus. E depois de um período de engano, de sedução, de multidões de nações que vão aceitar o governo deste chamado anticristo, que vão ser seduzidos, enganados pela feitiçaria, pelo ocultismo, pela idolatria, pela prostituição, todas essas coisas. Bom, a Bíblia diz claramente que Jesus virá em glória e manifestará o seu poder. Eu sei que para muitos que nos ouvem nessa noite, diz, puxa, isso daí é uma coisa meio estranha. Mas leia o Apocalipse com cuidado. E o texto diz claramente, não é, que a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque os juízos de Deus são verdadeiros. E uma coisa que nos causa um tremendo espanto é que a Bíblia diz que o julgamento daqueles que juraram lealdade ao anticristo é o lago de fogo. E, novamente, não é uma linguagem literal, porque, fisicamente falando, o lago de fogo imediatamente consumiria as pessoas, mas essas pessoas elas vão continuar existindo e vão continuar sofrendo. E somente aqueles que mantiveram as suas vestes limpas pelo sangue do Cordeiro, esses estarão na presença do Senhor. E é por isso que no capítulo 19, na segunda parte, o texto diz claramente que vem aí o céu vai ser aberto e um cavalo branco, e o cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele vem para pelejar. Olhos como de fogo, muitos diademas na cabeça, sua autoridade, o manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus, esse é Jesus, e ele vem com seus exércitos, da sua boca sai uma espada afiada, e ele vem para trazer o furor da ira do julgamento de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aqui fica bem claro que a volta de Jesus não vai ser mais uma volta para salvação, vai ser para julgamento, vai ser uma manifestação do juízo de Deus contra a besta, contra o falso profeta, e eles serão julgados no lago de fogo, que é a segunda morte. E nós chegamos em Apocalipse, no capítulo 20, falando sobre essa prisão do diabo, não é? A antiga serpente, Satanás, e que ele vai ser lançado no abismo, vai ficar preso ali por algum tempo. Não é? Esse assunto é muito controvertido, nós não temos tempo para desenvolver todas as teorias em relação a isso. Eu sou inclinado a acreditar simplesmente na leitura mais simples, que realmente vai acontecer isso depois da volta de Jesus. Satanás vai ser preso por um período de 1000 anos, possivelmente não um período literal, mas um longo período onde Jesus e os santos estarão reinando. É isso que eu vejo aqui no texto. E depois disso ele vai ser solto. E ele vai voltar a enganar as nações. E é nesse momento, então, que Jesus ele destrói o diabo e estabelece, então, o julgamento. Por isso, no capítulo 20, nós temos aí o julgamento de Deus, o grande julgamento. Pessoas vão se apresentar diante dele. Se você acredita que depois que a pessoa morre, ela fica ali, não é verdade. Todos vão se apresentar diante de Deus. E nesse julgamento fica bem claro que aquelas pessoas que foram julgadas pelo que fizeram, todas elas serão condenadas e serão lançadas para dentro do lago de fogo. Talvez a gente tenha até dificuldade de aceitar a ideia de que isso vai acontecer, mas Apocalipse diz claramente: aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso é chamado a segunda morte. Por mais que a gente não queira pensar, refletir, gente, o inferno é uma realidade. Jesus ensinou isso. Mas quem é que tem o seu nome escrito no livro da vida? Aqueles que foram redimidos por Jesus, aqueles que foram comprados pelo sacrifício perfeito de Cristo, aqueles que foram justificados, regenerados, esses são os que têm o seu nome escrito no livro da vida. E por isso a esses Deus vai dar a vida eterna. Jesus relatando de uma forma tão rápida. E finalmente então Deus estabelecerá novos céus e nova terra. E essa será a eternidade.